Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. União pagou 1,1 bilhão de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios. A União pagou 1,1 bilhão de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios em maio, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado na segunda-feira, 16 de junho, pelo Tesouro Nacional. No acumulado do ano, já são 4,42 bilhões de reais de débitos honrados de entes federados. Em 2024, o valor chegou a 11,45 bilhões de dívidas garantidas pela União. Do total pago no mês passado, 745,8 milhões de reais são débitos não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro, 245,48 milhões do Estado do Rio Grande do Sul, 73,86 milhões de Goiás, 36,88 milhões de Minas Gerais, 2,71 milhões do Rio Grande do Norte e 70 mil reais do município de Santanópolis, na Bahia. Dos 4,42 bilhões de dívidas de entes federados honrados pela União em 2025, 1,63 bilhão são do Rio de Janeiro, 1,55 bilhão de Minas Gerais, 748,97 milhões do Rio Grande do Sul, 370 milhões de Goiás, mais de 119 milhões do Rio Grande do Norte, 2,47 milhões do município de Iguatu, no Ceará, e 350 mil reais de Santanópolis, na Bahia. Desde 2016, a União pagou 79,86 bilhões de reais em dívidas garantidas. Além do relatório mensal, o Tesouro Nacional disponibiliza os dados no painel de garantias honradas. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como garantidora das operações, a União é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto de repasses federais ordinários, como receitas dos fundos de participação e compartilhamento de impostos, além de impedir novos financiamentos. Sobre as obrigações em atraso, incidem ainda juros, mora e outros encargos previstos nos contratos de empréstimo, também pagos pela União. Há casos, entretanto, de bloqueio na execução das contragarantias pela adoção de regimes de recuperação fiscal, por meio de decisões judiciais que suspenderam a execução ou por legislações de compensação das dívidas. Dos 79,86 bilhões honrados pela União, cerca de 72,54 bilhões se enquadram nessas situações. Desde 2016, a União recuperou 5,78 bilhões de reais em contragarantias. Os maiores valores são referentes a dívidas pagas pelos estados do Rio de Janeiro, 2,77 bilhões, e de Minas Gerais, 1,45 bilhão, além de outros estados e municípios. Em 2025, a União já recuperou 131,56 milhões de reais em contragarantias. Bolsa Família e Auxílio Gás. MDS unifica calendário de pagamentos em 30 municípios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou a unificação do calendário de pagamentos dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás em 30 municípios brasileiros que se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade pública oficialmente reconhecidos pelo governo federal. Desde a última segunda-feira, 16 de junho, mais de 175.110 famílias beneficiárias do Bolsa Família e outras 39.500 contempladas pelo Auxílio Gás poderão movimentar os recursos de forma imediata. A antecipação ocorre sem a necessidade de seguir o escalonamento tradicional baseado no dígito final do número de identificação social, o NIS, como forma de agilizar o acesso aos recursos e oferecer alívio às famílias afetadas por eventos climáticos extremos.
As localidades beneficiadas estão distribuídas em 6 estados brasileiros que sofreram impactos significativos causados por enchentes ou estiagens. A medida busca mitigar as consequências sociais e econômicas enfrentadas pelas populações atingidas por essas tragédias naturais. Em junho, o valor total destinado pelo MDS ultrapassa R$ 125.540.000. Desse montante, R$ 121.280.000 serão destinados ao pagamento do Bolsa Família e R$ 4.260.000 ao Auxílio Gás. A antecipação dos repasses reforça o compromisso do governo federal com a proteção social das famílias em vulnerabilidade e especialmente em cenários de calamidade. A decisão faz parte do conjunto de ações emergenciais adotados para garantir segurança alimentar e apoio financeiro às comunidades mais afetadas. Em São Paulo, a quebra do calendário escalonado do Bolsa Família e Auxílio Gás beneficia as famílias que residem em Diadema. Em Sergipe, são 8 municípios com pagamento unificado: Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Gararu, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Poço Verde e Tobias Barreto. Em Alagoas, os beneficiários residem em 5 cidades: Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Passo de Camaragibe, Rio Largo e São Luís de Quitunde. Na região norte do país, as famílias de 6 municípios de Roraima, Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí têm o pagamento unificado, enquanto no Amazonas são 4 municípios contemplados: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel de Cachoeira e Borba. São ainda 6 cidades no Paraná contempladas com a medida: Bolsa Nova, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Iretama, Santa Helena e São José das Palmeiras. A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios utilizem o recurso recebido no primeiro dia de transferências sem a necessidade de aguardar a data indicada conforme o último dígito do NIS. A ação é válida por 2 meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros 2 meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior. Congresso aprova alterações nas normas das emendas parlamentares. Durante sessão do Congresso Nacional na terça-feira, 17 de junho, os parlamentares aprovaram o projeto PRN 3 de 2025, que modifica as normas para a apresentação de emendas ao orçamento federal. A medida, entre outros pontos, autoriza a alteração do destino dos recursos, mesmo após a apresentação das emendas feitas por bancadas estaduais e por comissões permanentes, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. O projeto, apresentado pelo relator senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, proíbe que emendas individuais destinem recursos para o pagamento de despesa com pessoal de estados e municípios, mas permite que emendas de bancada sejam transferidas para fundos estaduais e municipais de saúde, inclusive para pagamento de pessoal. As emendas individuais e aquelas apresentadas por bancadas estaduais têm caráter impositivo, o que significa que o governo é obrigado a executá-las. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, manifestou críticas ao uso dessas emendas para custear despesas com pessoal, argumentando que essa prática desvirtua a finalidade original das emendas parlamentares. A parlamentar também levantou preocupações sobre a possibilidade de substituição do nome do autor da emenda pelo do presidente da comissão permanente ou do líder partidário, o que, segundo ela, pode ocultar quem de fato propôs a medida. Mas eu queria também esclarecimento do relator para saber se líder partidário e presidente de comissão pode colocar o nome ali, porque se puder, a gente continua com a mesma enganação de sempre, escondendo o que deveria ser transparente, que é a autoria de emenda, escondendo o que deveria ser transparente, que é critério de distribuição de recursos. No final do ano passado, o Congresso aprovou regras mais rigorosas para a apresentação de emendas parlamentares, atendendo à decisão do Supremo Tribunal Federal, que cobrava mais transparência no processo. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, questionou a obrigatoriedade de execução das emendas individuais e de bancadas. Para ele, o volume compromete os investimentos do governo. Há 8 anos, as emendas individuais estavam na casa de 7 ou 8 milhões de reais. Agora estão na casa de 46 milhões de reais as individuais. Eu quero dizer que as emendas impositivas viraram mais de 1/4 da despesa discricionária no nosso país. Ou seja, mais do que investimento.
O relator, senador Eduardo Gomes, disse que as mudanças atendem pedido de parlamentares, prefeitos e governadores. A proposta também estabelece que as entidades que receberão recursos de emendas parlamentares deverão comprovar experiência prévia na área e capacidade técnica. A maioria do plenário aprovou o projeto. O deputado Rodrigo Dazaelli, do PL do Mato Grosso, disse que deixar a distribuição de recursos para o governo federal prejudica os municípios. Vamos então cortar as emendas, vamos deixar todo o dinheiro aqui no governo federal. Será que é a solução? Vai chegar nos municípios? Acredito que não. Quanto mais concentramos recursos aqui em Brasília, mais falta lá na ponta. E quanto menor o município, mais precisa de recurso. E aqui, com pouco tempo que tem nessa casa, a gente já entendeu o jogo. Se você não for lá no município prometer a emenda, vincular o apoio de prefeitos e vereadores nessa emenda, você tem pouca chance de sucesso votar numa reeleição. A votação foi simbólica. Entre outros pontos, o substitutivo altera a Resolução 1 de 2006 do Congresso, que trata de temas orçamentários, para determinar que alterações de programações da lei orçamentária oriundas de emendas deverão ser propostas pelo parlamentar que fez a solicitação original, regulamentar as solicitações para eventuais alterações dos beneficiários das emendas apresentadas por bancadas estaduais e comissões permanentes, definir requisitos que as entidades privadas deverão cumprir para serem beneficiárias de indicações ou remanejamento de emendas parlamentares, prever casos em que uma emenda de bancada estadual poderá resultar em transferências para fundos estaduais ou municipais de saúde, disciplinar casos em que emendas para complementação de transferências da União aos fundos de saúde poderão ser usadas para custeio de despesas de pessoal ativo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e deixar claro que emendas individuais não podem destinar recursos para o custeio de despesas com pessoal ou encargos sociais de ativos, inativos e pensionistas. A versão aprovada é o substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, para o projeto de resolução do Congresso Nacional PRN 3 de 2025, apresentado na sexta-feira, 13 de junho, pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. O texto ainda será promulgado pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Fundeb 2026. 926 municípios podem não receber a complementação federal. Segundo o Ministério da Educação, 926 municípios brasileiros estão atualmente impedidos de acessar a complementação federal do Fundeb prevista para 2026. O bloqueio ocorre porque essas prefeituras não remeteram até agora os demonstrativos contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício de 2024. A Bahia lidera a lista com 99 municípios nessa situação. Logo depois aparecem Tocantins, Paraná e Goiás, cada um com 76 cidades incluídas. O prazo para regularização vence em agosto deste ano. O Ministério da Educação explicou que essas 926 administrações municipais deixaram de remeter dentro do prazo inicial dados de 2024 ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o SIOP, e ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF. Sem esses registros, o Tesouro Nacional não consegue calcular o VAAT, indicador que mede quanto cada rede pública investe por aluno. O VAAT também define quais entes têm direito à complementação federal do Fundeb, recurso considerado vital para municípios com arrecadação própria baixa. Em nota, o MEC alertou que a não regularização poderá deixar milhares de redes públicas sem acesso a recursos importantes para a manutenção e desenvolvimento da educação básica. Também há estados afetados. Minas Gerais e Rio Grande do Norte aparecem como unidades federativas barradas, pois além de municípios, os próprios governos estaduais não enviaram todas as informações exigidas. A data limite para envio correto dos dados é 31 de agosto de 2025, conforme a Lei 14.113 de 2020. Criado em 2007 e tornado permanente na Constituição em 2020, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, reúne 27 fundos estaduais abastecidos por impostos vinculados à educação e por 3 modalidades de complementação da União: VAAF, Valor Aluno Ano Fundeb, que distribui recursos entre todos os estados proporcionalmente; VAAT, Valor Aluno Ano Total, que reforça verbas para entes cujo gasto por aluno fica abaixo do mínimo nacional; e VAAR, Valor Aluno Ano Resultado, que premia redes que avançam em indicadores de aprendizagem e equidade. Atualmente, a participação da União chega a 23% do total do Fundeb e deve subir para 26% em 2026.
O VAAT, o valor anual total por aluno, mede o gasto total com a educação básica dividido pelo número de matrículas na rede. A lei que regulamenta o novo Fundeb, a 14.103 de 2020, estabeleceu um patamar mínimo nacional, o VAAT mínimo. Quando o município ou estado registra investimento abaixo desse mínimo, passa a ter direito à complementação da União, desde que cumpra todos os critérios de transparência fiscal. Entre eles está o envio tempestivo de dados ao CIOP e ao SICONF. Os próximos passos para essas prefeituras que ainda não enviaram os dados são: rever a contabilidade de 2024, consolidar receitas, despesas e informações de aplicação mínima em educação, transmitir relatórios, atualizar o CIOP e o SICONF até 31 de agosto de 2025 e acompanhar o status. MEC e Tesouro devem disponibilizar lista atualizada a cada nova remessa de dados. As consequências de não regularizar a situação incluem perda de verba, municípios deixam de receber a complementação VAAT em 2026, o que pode representar parte significativa do orçamento educacional, e especialmente em cidades menores, impacto na qualidade de ensino, menos recursos para pagamento de professores, transporte escolar, merenda e manutenção de escolas, e risco de atrasar metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Indicadores de renda escolar e aprendizagem podem recuar. As prefeituras têm pouco mais de um ano para prestar contas e garantir o ingresso dos valores em 2026. Organizações municipais e secretarias estaduais de educação discutem mutirões de capacitação para equipes contábeis. E o MEC promete divulgar boletins bimestrais com a evolução das regularizações, oferecendo suporte técnico aos municípios. Prestar as contas devidamente é importante, pois o Fundeb responde por mais de 60% do financiamento da educação básica no Brasil. Qualquer bloqueio compromete desde o salário de professores até a compra de livros didáticos. Confira em portalconvênios.com a relação dos bloqueios, indicando quantos municípios por estado não enviaram os dados necessários. Conta de luz. Decisão do Congresso gera tarifas de 197 bilhões de reais até 2050. A conta de luz já vai pesar no bolso em junho. A bandeira vermelha patamar 1 foi acionada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o que significa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Com a previsão de chuvas abaixo da média e as hidrelétricas gerando menos, o país depende das termoelétricas, mais caras, e esse custo extra vai direto para o consumidor. Mas o futuro pode reservar aumentos ainda maiores. Uma decisão recente do Congresso pode adicionar um impacto de até 197 bilhões de reais nas tarifas de energia elétrica até 2050. O alerta vem da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, a FNCE, após o Congresso derrubar os vetos presidenciais à lei das eólicas offshore. Com isso, foram mantidos na norma os chamados jabutis, dispositivos sem relação direta com o tema central do projeto, que obrigam o governo a contratar determinadas fontes de energia, como pequenas centrais hidrelétricas PCHs, independentemente da necessidade do sistema. Em nota, a FNCE afirmou que o Poder Legislativo, mais uma vez, demonstra desrespeito pelos princípios constitucionais e democráticos ao persistir na defesa de propostas que prejudicam a população. A entidade também considera entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade dos trechos mantidos. A especialista em justiça energética do Instituto Polis, Mônica Banegas, alerta que os impactos dessas medidas atingem diretamente os brasileiros mais vulneráveis. Famílias de baixa renda acabam sendo afetadas de uma forma ainda mais negativa. Se a conta de luz já é pesada para as famílias de modo geral, para as famílias de baixa renda, essa conta é ainda mais pesada. Então, quando a gente vai falar sobre um potencial aumento na conta de luz, são essas famílias de baixa renda que vão sofrer mais ainda, independentemente da região que elas estiverem. Mônica também critica o momento da decisão parlamentar. Ela argumentou que se está discutindo o aumento num momento em que deveria ser debatida uma solução que reduzisse a conta de luz efetivamente para que as pessoas possam viver com mais dignidade, e não o contrário. Entre os pontos mais críticos da lei estão a contratação de 4,9 gigawatts de PCHs, a ampliação de contratos do Proinfa e incentivos a outras fontes não relacionadas à energia eólica offshore, como térmicas e usinas de hidrogênio. Para a FNCE, além de onerar o sistema, essas medidas aumentam a já elevada sobreoferta de energia, levando ao corte de produção de fontes limpas como solar e eólica. A frente ainda aponta que o impacto vai além da conta de luz residencial.
A alta no custo da energia tende a se refletir em toda a cadeia produtiva, pressionando preços e inflação. A entidade conclui que, ao derrubar os vetos da Lei de Eólicas Offshore, o Congresso Nacional torna-se responsável pelo aumento na conta de luz dos brasileiros e por instalar o caos definitivo no setor elétrico. Em portalconvênios.com você acessa a nota da FNCE na íntegra. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!